E aí, galerinha, tudo beleza? Voltei aqui para falar um pouquinho agora sobre o impacto dessa liminar que foi conseguida pelo CFM. Algumas pessoas me mandaram elogios, críticas, sugestões, outros me pediram algumas perguntas em box. E aí eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí eu escolhi uma pergunta bem interessante que me foi... Duas perguntas, na realidade, que me foi feita, que foi: será que essa liminar do CFM não prejudica a assistência à saúde? A outra: será que essa liminar do CFM não desvaloriza o profissional de enfermagem? Então não é bem assim. É importante a gente procurar conhecer um pouquinho essa liminar. Muita dessa confusão, desse alarde que tem sido feito aí, não tem uma base de conhecimento do que realmente ela trata, né? E o CFM divulgou uma nota explicando esse assunto. E aí ele se posicionou lá dizendo que a prescrição de exames que está dentro dos protocolos lá no acompanhamento, a preparação de lâminas para o exame citopatológico do colo uterino, teste rápido de sífilis, de HIV, todas essas coisas que o profissional de enfermagem já vem fazendo e que tem uma regulamentação pelo COFEM, nada disso foi prejudicado, nada disso foi derrubado. O que mudou foi o quê? Que o paciente que procura assistência médica, ele tem o direito de ter o diagnóstico da doença dada pelo profissional médico. O que isso quer dizer? O que isso implica? Isso implica que, quando o paciente busca assistência de saúde, em busca de entender o que está se passando com ele, o que está acontecendo, ele tem o direito de que, se ele tem alguma doença, essa doença seja diagnosticada pelo profissional que foi preparado para fazer isso, que é o profissional médico. Então, isso é indiscutível. Doença é diagnosticada pelo médico. Esse é o profissional competente que estudou para isso. E qual a diferença do diagnóstico do médico para o diagnóstico da enfermagem? O profissional médico, ele vai fazer toda uma investigação de anamnese, exame físico, exames laboratoriais, de imagem, enfim. Existem vários protocolos, cada doença tem o seu. E aí ele vai fazer essa investigação baseada no relato do paciente e ele vai buscar uma causa patológica, uma fisiopatologia, uma explicação fisiopatológica para o que está acontecendo. E vai dar um diagnóstico de uma doença, vai ser o final. Ele vai dar uma doença, diagnóstico da doença e a causa daquilo dali. Já o profissional de enfermagem, ele tem uma visão totalmente diferente. O profissional de enfermagem, ele faz o diagnóstico da resposta do paciente àquela doença, da resposta da família, da resposta da comunidade, e vai fazer uma prescrição de enfermagem, que está relacionada ao cuidado, aos cuidados de enfermagem. O profissional médico vai fazer uma prescrição medicamentosa que está relacionado à intervenção na fisiopatologia daquela doença. O profissional fisioterapeuta, por exemplo, quando ele faz o seu diagnóstico, ele faz um diagnóstico funcional, o que aquilo está impactando nas funções do paciente, e a sua prescrição vai estar relacionada à reabilitação dessas funções. Ou seja, são situações totalmente diferentes e nenhuma dessas foi impactada por essa portaria, por essa liminar. Essa liminar trata tão somente do direito que o paciente tem de receber o diagnóstico da doença pelo profissional correto, que é o profissional médico. E nesse ponto ela foi uma decisão bem acertada, foi uma liminar bem instaurada. O CFM está de parabéns por ter feito isso, e a decisão também foi muito bem acertada. Porque outro questionamento foi que mas isso daí tem um impacto no SUS. A gente tem que passar a entender que os nossos gestores, eles precisam criar subsídios e dar condições para que os pacientes eles tenham assistência adequada pelos profissionais corretos, todos eles, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, e que cada um aborde seu paciente da maneira correta, porque eles é que são capazes de se responsabilizar pelo diagnóstico, eles é que conhecem bem aquilo que ele está tratando, aquilo que ele está lidando, né? Então, isso é um direito inegável do paciente. Mas será que isso desvaloriza os outros profissionais? Foi a outra pergunta que foi feita. De modo algum. O diagnóstico desses outros profissionais é totalmente diferente. Que ele pode estar
associado ou não à doença, que ele pode ter ele pode seguir a mesma linha ou não. Por exemplo, digamos que um paciente tem uma hérnia de disco. Aí ele chegou lá com as queixas dele, o médico fez a investigação e deu o diagnóstico da doença, classificou ele lá no CID, olha, hérnia de disco. Bom, o profissional de enfermagem ele vai fazer o diagnóstico do paciente, as respostas e os cuidados que ele vai precisar. Vai ser totalmente diferente do diagnóstico que o médico deu. O fisioterapeuta ele vai abordar ele também de outro modo que vai ter a ver com as suas funções. E isso pode estar dissociado. Ou seja, o paciente pode ter uma doença grave do ponto de vista fisiopatológico e que requer uma intervenção médica muito agressiva, e não necessariamente ele tem tantas repercussões funcionais e de cuidados. E um paciente pode ter uma doença leve do ponto de vista médico, do ponto de vista fisiopatológico, ele precisa de uma intervenção agressiva do ponto de vista de cuidado e do ponto de vista de recuperação de suas funções. É totalmente diferente a ação de cada um desses profissionais. E isso não desvaloriza nenhum, nem desmerece nenhum deles. É claro que às vezes eles podem seguir o mesmo diagnóstico médico e às vezes ele pode diagnosticar coisas que não tem nem a ver com o diagnóstico da doença que foi dado pelo médico. E isso não desvaloriza ele de modo algum, e nós precisamos reconhecer isso. Como que a gente valoriza os profissionais de saúde? A gente valoriza os profissionais de saúde fazendo aquilo que está de acordo com o escopo da nossa formação, não se aventurar por aí, como eu falei lá no outro vídeo. Eu vou deixar aqui o link da liminar, o link do vídeo, se você quiser ver. E aí isso vai ser benéfico para o paciente, vai ser benéfico para a categoria profissional, que vai ter sempre uma atuação respaldada. Né? Não o que acontece que a gente encontra nos ambulatórios, paciente com prescrições de exames, de medicamentos, e aí ele chega com uma papelada que foi pedida às vezes por outros profissionais e orienta para um diagnóstico incorreto, e isso é prejudicial, e isso aí causa um desconforto muito grande, e essa liminar ela veio justamente para evitar isso, para intervir neste aspecto. Então, cada profissional tem o seu valor, isso não tem a ver necessariamente com o diagnóstico, cada um dá o seu diagnóstico, e vamos aí ter essa consciência, vamos pesquisar mais, vamos compreender mais, e aí se você quiser ajudar outras pessoas a também entender do que se trata isso, pode compartilhar o vídeo aí para a pessoa ter um pouquinho de noção. Valeu, galera!